Meus amados irmãos, Deus tem nos dado a graça de, na vida da nossa igreja, nós estudarmos a sua palavra. Obrigado. Estudarmos a sua palavra e temos feito isso especialmente nas escolas bíblicas dominicais de uma forma bem bacana, através da nossa sala de estudo. Nós temos percebido a restauração que Deus promoveu no meio de Jerusalém, no seu povo. E hoje vimos alguns detalhes, embora o capítulo de número 11 que nós meditamos pareça ser apenas um monte de nomes, mas não, nomes colocados por Deus ali. A palavra de Deus é a revelação de Deus, com o propósito de nos mostrar o que Deus fez em todo o sentido da restauração que Ele promoveu. Mas de tudo que Deus promove na nossa vida, na vida do seu povo, todos os feitos de Deus, que Deus realiza no meio do seu povo, na vida do seu povo, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso que eu vou dizer agora. Dizem respeito à adoração. E por que dizem respeito à adoração? Porque Deus nos criou com o propósito de nós glorificarmos a Ele. Como que nós podemos glorificar a Deus, sendo Deus cheio de glória? Manifestando isso no nosso viver, manifestando a glória de Deus através do modo como nós vivemos. Adão deveria fazer isso de modo perfeito, cuidando da criação, cuidando da sua esposa, cuidando das gerações que viriam depois dele. Mas nós sabemos o que aconteceu, a queda. Mas mesmo depois da queda, Deus já havia elaborado um plano redentor para o homem. E o plano redentor promove para o homem uma reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mas o propósito de Deus não muda. O propósito de Deus para a vida do homem é que ele exista para a sua glória. E para o homem existir para a sua glória, o homem precisa entender que Deus quer fazer dele um adorador. Primeira coisa que nós entendemos é que só Deus, somente Deus é digno de ser adorado. Nós não deveríamos nem de brincadeira dizer para alguém eu te adoro, ou para qualquer coisa que seja, porque o único ser que nós podemos dizer nessa vida eu te adoro é Deus, porque só Deus é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser glorificado, só Ele é digno de toda a nossa adoração. Então, pensando nisso e percebendo através do nosso estudo que Deus restaura a adoração em Jerusalém, eu entendo que nesses dias nós estamos precisando de restauração no quesito adoração, ou no entendimento do que significa adoração. Semana passada eu estive falando alguma coisa, um texto bem conhecido de Romanos 12, verso 1 e 2, mas hoje eu gostaria de mostrar para os irmãos a essência da adoração, ou onde a adoração começa. Qual é o pontapé inicial? Qual é o princípio da adoração? Nós bem sabemos que aqui em Deuteronômio, há alguns discursos aqui, escritos por Moisés, e esse capítulo 6 fala sobre o propósito de Deus ao conceder a lei ao seu povo, é que o seu povo andasse em obediência. Então Deus dá a sua lei, Deus dá a sua palavra, até esse ponto aqui revelada ao seu povo, através da instrumentalidade de Moisés, para que o seu povo o ame, para que o seu povo o adore. Veja bem, o povo foi levado para o Egito, e quando esse povo se tornou cativo no Egito e começou a sofrer bastante, o sofrimento desse povo subiu até o Senhor, e Deus resolveu livrar esse povo e o fez com mão forte e poderosa. Mas o propósito de Deus, ao libertar o povo da escravidão no Egito, é para que eles fossem para o deserto, e no deserto eles adorassem a Deus, eles servissem a Deus, eles celebrassem a Deus. Então, o Senhor dá a sua palavra ao seu povo, para que o seu povo possa cumprir esse propósito estabelecido por Deus para a vida do seu povo. E aqui,
depois de ser dito que estes eram os mandamentos, os juízos, os estatutos que o Senhor deu ao seu povo para que ele cumprisse, veja o que é dito a Israel. Verso número 4: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender: Deus não é um Deus, ou Ele não é um Deus maior, só o Senhor é Deus e não há outro. Não existe nenhuma outra divindade. Todas essas divindades não passam de invenções humanas. Todas as formas de culto não passam de invenções humanas, que na verdade querem acomodar a sua vida, os seus desejos, os seus desígnios, os seus propósitos, suas vontades a essas divindades. São divindades que não impõem a eles alguma coisa que diz respeito à divindade em si, mas na verdade são reflexos nessas divindades dos desejos humanos realizados de forma, vamos dizer, espiritualizada ou divinizada. É isso que acontece. Mas aqui não. Nós aprendemos, primeiro, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E se só o Senhor é Deus, só Ele é digno de receber toda a nossa adoração. E aí, a essência de adorar a Deus, se Ele é o único Deus, qual é a atitude primeira do adorador? A primeira atitude do adorador não é cantar. A primeira atitude do adorador não é orar. A primeira atitude do adorador não é simplesmente conhecer o que está escrito na lei ou na palavra de Deus. A primeira atitude do adorador, e a fundamental, a essencial, é que ele ame o Senhor. Sem amar a Deus, é impossível adorá-lo. Porque se nós não amarmos a Deus, no qualquer culto que nós prestemos a Deus, que não se baseie no profundo amor que nós temos por Ele, no grande amor que nós temos por Ele, não passa de palha, é inútil, é sem sentido. Eu digo mais, é perda de tempo. Perda de tempo. É meramente observação de rituais. Isaías, o Senhor disse, através do profeta Isaías, no capítulo de número 23, se não me engano, no verso número 11, ele disse assim: olha, esse povo me adora, em vão me adora, porque eles me adoram com os seus lábios, só através de preceitos, mas o seu coração está longe de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Que se na hora que nós nos dirigimos a Deus para cultuá-lo, para adorá-lo, e o nosso coração não está completamente nele, imerso nele, encantado pela sua grandeza, encantado pela sua beleza, encantado pela sua majestade, isso não é adoração, isso é apenas um ritual que nós cumprimos. E quantas pessoas semanalmente têm simplesmente cumprido rituais, porque tem um certo entendimento da palavra de Deus, ou tem um senso de obrigação de estar presente num culto, e agora não está podendo, e alguns estão folgando com isso, porque livres da responsabilidade de estar presente, porque enxergam o culto como uma obrigação de estar presente na igreja, porque se eu não estiver presente na igreja, lá está tendo um culto, pode acontecer alguma coisa comigo. Ou apenas um incômodo que eu tenho, que eu preciso, uma certa forma de carga que eu carrego na minha vida, e como eu disse que eu sou crente ou cristão, eu tenho que estar numa igreja, no final de semana. Nesse aspecto é muito bacana a pandemia, nesse sentido, esse momento nós estamos vivendo, não a pandemia em si, mas o momento, entenda o que eu quero dizer, por favor. Por quê? Porque prova o nosso coração, para ver se nós queremos de fato e de verdade adorar a Deus, se nós amamos a Deus, se nós o desejamos e se nós o queremos, ou se nessa hora, livres da responsabilidade do culto, nós nos dedicamos aos prazeres dessa vida ou às coisas que na verdade nós amamos. Preste atenção nisso.
aquilo que a gente ama de fato e de verdade. Porque no momento de culto, se nós amamos a Deus, nós jamais o trocamos por qualquer coisa que seja. Preste atenção no que Deus está dizendo para Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Aí você vai me dizer, pode me argumentar comigo, não, mas isso foi dito por Moisés no Antigo Testamento. Então vejamos Mateus capítulo de número 22, abra comigo a sua Bíblia em Mateus no capítulo de número 22. O que o Senhor Jesus vai dizer, a partir do verso número 34, entretanto os fariseus sabendo, Mateus 22, 34, que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus responde para ele, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aqui Mateus troca a força que está lá em Deuteronômio por entendimento. Mas abra Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo número 10. Melhor dizendo, capítulo número 12, verso número 28. Marcos, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão, verso 28, capítulo 12 do Evangelho de Marcos, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve. O que Jesus faz aqui? Cita Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4 e 5, e ainda aqui faz o acréscimo, Jesus aqui faz o acréscimo, ele acrescenta o entendimento, preste atenção, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, se nós entendemos que essa expressão, ela é simplesmente ou meramente veterotestamentária, nós estamos enganados, porque o Senhor Jesus está dizendo que sem amar a Deus, sem o entendimento de que só o Senhor é Deus, e tendo esse entendimento de que só o Senhor é Deus, não aplicamos a nossa vida para amá-lo, não existe adoração, existe um ritual que a gente faz aos finais de semana, vindo aos cultos, quando podemos, ou às vezes forçado pelo constrangimento, indo para a frente da televisão, do celular, para assistir o culto aqui da igreja, e às vezes parece que é só assistir mesmo, e não cultuar de fato, porque quando cultuamos de fato, Deus é o grande amor da nossa vida, nos voltamos para Ele, e percebemos quem é esse Deus, diante de quem nós estamos nessa hora de culto, e aí o nosso ser como um todo se volta para Ele, por quê? Porque o Senhor Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus, primeiro de todo o teu coração. Esse coração aqui não significa meramente amar a Deus por meio das emoções. Eu estava lendo um livro, eu achei um exemplo muito bacana do que significa amar a Deus de todo o coração. E esse exemplo aconteceu na vida real. Uma jovem estava numa casa pegando fogo e um bombeiro entrou nessa casa e arriscou a sua vida. Aquela moça estava quase sendo morta, as chamas estavam quase alcançando a vida dela, mas ele arriscou a sua própria vida, entrou dentro da casa e conseguiu salvar a vida daquela moça. E aquela moça, grata pelo feito do bombeiro, procurou aquele bombeiro, e procurando aquele bombeiro, ela perguntou para ele, o que te levou a fazer aquilo? Por que você fez aquilo? Você arriscar a sua própria vida para salvar a minha vida. Sabe o que aconteceu? A partir daquele diálogo, eles começaram a conversar outras vezes, começaram a namorar e eles se casaram. Ou seja, essa moça, ela ficou tão grata por aquilo que aquele bombeiro tinha feito pela vida dela, que ela não resolveu só conhecê-lo e saber o nome dele e o porquê ele tinha feito aquilo.
ela resolveu se entregar a Ele totalmente. Isso é amar a Deus de todo o coração. Não envolve emoção simplesmente, envolve a compreensão. E para o judeu, coração, metaforicamente, era exatamente isso, não só a sede das emoções, mas a sede também do entendimento, da intelectualidade, da compreensão. O coração denotava a existência, o existir como um todo. Então, quando Jesus está dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, ou seja, a sua lealdade a Deus não pode ser dividida. A nossa lealdade a Deus tem que ser de todo o coração. Todo o nosso ser, toda a nossa vida precisa estar aplicada diante de Deus em adorá-lo, em amá-lo. O que se requer de nós é que todo o nosso coração esteja voltado para Ele no momento de culto. Isso, eu estou falando a princípio em termos de culto público, mas a nossa vida como um todo, depois que termina o culto público, tem que estar voltada para Deus, para que em tudo que fizermos, façamos de todo o nosso coração para o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: e tudo aquilo que fizerdes por palavra, seja por obras, quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, Deus tem que ser a motivação do nosso coração. Deus tem que estar presente em nossas ações, em nosso amor. Deus precisa ser o grande amor da nossa vida, se nós desejamos de fato e de verdade adorá-lo. Se não, vejamos o que Jesus disse: todo aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está falando? Que eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo a minha esposa, mais do que eu amo as minhas filhas, mais do que eu amo meu pai e minha mãe? É isso que ele está falando. Essa é uma coisa muito conhecida, isso é um texto muito conhecido, mas talvez um dos mais negligenciados. Por quê? Eu não vou nem dizer do pai e da mãe, mas chega um parente qualquer em casa, consegue nos arrancar do culto, e nós dizemos que amamos a Deus sobre todas as coisas. Não amamos a Deus sobre todas as coisas, nós achamos. Eu estava na sala de estudo aqui com o Silas hoje pela manhã, e disse exatamente isso. É um Deus imaginário. Esse é um Deus imaginário, que a sensação que dá para a gente é assim: não, se eu deixar de ir ao culto público hoje, para ficar em casa com o meu parente que resolveu me visitar na hora do culto, eu vou estar fazendo uma coisa que Deus vai aprovar, Deus vai amar. Não, não vai não. Deixa eu dizer uma coisa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você pode até questionar isso, mas uma coisa é inegável: o que você vai estar fazendo na sua casa é contrário de adoração, é satisfação pessoal. A gente faz isso porque isso dá prazer para nós. E quando Deus não é o grande prazer da nossa vida, a gente troca Ele facilmente por qualquer coisa. O Silas mencionou aqui hoje pela manhã: é pelo um jogo de futebol, é pelo time do coração, é por uma coisa, qualquer coisa banal se torna mais importante. Nesses termos do coração, hoje, nos cultos atuais que nós temos prestado a Deus, as pessoas estão no momento de culto, mas elas estão com o celular na mão, querendo saber quanto que está o jogo do time dela, que está jogando na hora do culto. Eles estão querendo saber como é que está o andamento lá. O coração está onde? O coração está onde? Tem pessoas hoje que não conseguem mais se desvencilhar das redes sociais. Eles vêm para o culto, mas para ficar conversando no celular. Sinceramente, eu vou dizer, perda de tempo. Você está perdendo o seu tempo. Você nem precisava vir à igreja quando tem culto presencial. Nem precisava participar do culto público. Na verdade, sua atenção está dirigida para outra coisa. Isso não é adoração.
Deus requer todo o nosso ser voltado para Ele no momento de culto. Volto a dizer, não tem problema nenhum ter o time do coração. Não tem problema nenhum jogar bola. Não tem problema nenhum fazer nenhuma dessas coisas. O problema é o quanto essas coisas controlam o nosso coração. O Senhor Jesus está dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse mesmo Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, e na última tentação ele queria que Jesus prostrasse e adorasse ele. Ele diz o quê? Só ao Senhor adorarás, só a Ele darás culto. Irmãos, presta atenção, a gente acha que é coisas inocentes. Eu falo, por causa desse Deus imaginário, que nós achamos que é o Deus da Bíblia e que não tem nada a ver com Ele, nós achamos que essas atitudes são legais, são bacanas e Deus está toda hora. Eu acho que nós nos escondemos atrás da graça, né? E dizemos assim, não, Deus é bom, Ele não importa com isso, Deus é tranquilo. A relação com Deus, irmãos, eu vou mais na direção do que o profeta diz para o rei Asa, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Nós queremos adorar a Deus? Falamos hoje pela manhã, quantos não querem abrir mão do culto presencial? Meu pai, pastor Cláudio, Luciano, colocou um comentário no grupo. As pessoas não querem mais saber de congregar, de estar no culto, porque trocaram o Senhor. A verdade é essa. A gente acha que não, que é lícito, que é correto, que é certo. A gente dá desculpa, mas a desculpa a gente vai ter que dar um dia diante de Deus. Não é para mim que sou pastor, ou para os irmãos da igreja, ou para a sua consciência. Você vai ter que dar uma desculpa plausível e aceitável para Deus. Do mesmo jeito que Deus aqui é proclamado, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A gente sabe que historicamente, o que aconteceu com Israel? Israel só se desviou do Senhor. E na medida que Israel foi se desviando do Senhor, um dia o Senhor levantou o profeta para dizer: prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Sabe por quê? Porque eles viveram uma vida negligenciando o amor ao Senhor de todo o coração. Ao invés de amar o Senhor de todo o coração, eles se envolveram com os ídolos de todo o coração. Eles se voltaram para os ídolos de todo o coração. Eles amaram os banquetes dos ídolos, eles amaram a imoralidade sexual que a idolatria proporcionava para eles. Eles amavam estar nos altos, fazendo subir fumaça de sacrifícios oferecidos a esses ídolos. Foi isso que eles amaram. E um dia, o Senhor diz para eles: prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E o encontro de Israel com Deus seria um encontro de juízo, porque Deus estava mandando um povo para levá-los cativos por causa da sua falha na adoração. E agora nós estamos estudando Neemias. O que está acontecendo em Neemias? A restauração da adoração. Irmãos, vamos tentar discernir o tempo que nós estamos vivendo hoje. De que nós estamos precisando? De restauração na adoração. Nós precisamos perceber que Deus é o centro do nosso culto e não o homem. Isso precisa influenciar a mensagem que é pregada na igreja. Isso é preciso influenciar a música que nós cantamos na igreja, que hoje é antropocêntrica. A gente sabe isso, já falamos isso uma enormidade de vezes. Mas não só isso, as igrejas hoje, elas estão sendo organizadas, e muitas dessas neopentecostais, as novas que têm surgido por aí, é em torno do ser humano, não em torno do ser divino. Não são igrejas que existem para a glória de Deus, são igrejas que existem para que o homem entre lá dentro e se sinta bem. É um lugar agradável aos incrédulos, e por causa disso, não se combate o pecado dentro desses lugares. Aquilo que é abominável para Deus
se torna aceitável nesses lugares, porque nós não queremos confrontar a vida dessas pessoas, porque nós queremos o nosso lugar cheio. Nós queremos uma igreja repleta, nós queremos muita gente feliz, alegre, rindo, brincando, tendo lazer, e a própria estrutura da igreja muitas vezes é montada em termos de lazer. Não em termos de culto a Deus, não em termos de conhecimento de Deus, não em termos de adoração, mas hoje é o lugar aprazível para os incrédulos, para eles virem se sentir bem. Culto é o lugar do homem ser confrontado com o amor de Deus, confrontado com a glória de Deus, confrontado com o juízo de Deus que um dia virá sobre a face dessa terra. Meus amados irmãos, é o lugar onde nós sermos confrontados com esse momento atual que nós temos vivido, de sofrimento, de dor, de perda de pessoas. É um juízo de Deus sobre a vida dessa sociedade, que se distancia a passos largos a cada dia mais de Deus, que ao invés de se aproximar de Deus para amá-lo, para adorá-lo, se aproxima do ser humano, para desfrutar com o ser humano os prazeres mais sórdidos e abomináveis diante de Deus, e agora estão sendo forçados a se distanciar do ser humano e ver o ser humano como um perigo para a sua vida. Veja se não é um juízo de Deus. Por quê? Por causa do descaso em relação à vida de Deus na igreja, a vida de Deus na existência social. A impressão que temos é que Deus, que a visão deísta está certa. E qual que é a visão deísta? Que Deus criou esse mundo, depois Ele abandonou esse mundo à sua própria existência e não se compromete mais com Ele. Não tem nenhum envolvimento com Ele. Parece que é essa visão correta, olhando para o mundo que nós vivemos nele. Parece que nós vivemos nesse mundo e que esse mundo foi entregue a Ele mesmo e Deus não intervém, não quer saber mais dele, e aí cada um faça o que quiser da sua vida. Mas essa não é a visão que nós temos teológica. Nós somos teístas. Nós cremos que Deus criou todas as coisas e nele, Cristo Jesus, o seu Filho, nele tudo subsiste. Então a existência nesse mundo subsiste por causa do governo de Deus. Então prestem atenção. O homem é chamado, a ele é ordenado amar a Deus. E se o homem não ama a Deus, ele ama qualquer outra coisa. Hoje, muitas coisas tomaram conta do coração do povo de Deus. O povo de Deus hoje está encantado com conquistas, com bens, com coisas, com obtenção de coisas, de coisas materiais, de bens materiais. Hoje vivemos essa fase de encantamento, de deslumbramento. Nós queremos a prosperidade para que ela tenha um final em nós mesmos. Nós não queremos mais ser generosos, não queremos mais servir o outro. Será que nós temos entendimento do que significa adorar a Deus? Adorar a Deus significa amar a Deus de todo o coração. Significa amar a Deus de toda a nossa alma, aí sim a sede das nossas emoções. Significa que as nossas afeições, quando nós estamos no culto, precisam se voltar para Deus. Hoje, o que nós temos, muita relação com Deus, passa por aquela relação distorcida que existe em certos casamentos. Como é que é a relação distorcida no casamento? O marido paga as contas, o marido trabalha, ele paga as contas, se a mulher diz que precisa de uma coisa, ele dá, ele põe comida dentro de casa, ele cumpre com todas as suas obrigações no lar, ele dorme na mesma cama que a esposa, de vez em quando tem o seu relacionamento com ela, mas o coração dele não se volta para ela. Não há carinho, não há paixão, sua alma não está voltada para ela, mas ele cumpre as obrigações legais. Não deixa de cumprir as suas obrigações, mas não passa disso, obrigação. Muita gente hoje, na hora de culto, é isso que ele faz.
é mais ou menos o funcionário que vai para o trabalho, chega lá, pica o cartão e fica satisfeito, porque chegou na hora que picou o cartão, e depois que ele picou o cartão, fez o seu trabalho, ele sabe que ele vai gozar do tempo só para ele não tem envolvimento nenhum com aquele patrão, com aquela empresa, com nada. Ele só vai ali para bater o ponto, geralmente. Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? É um tipo de relacionamento com Deus dessa maneira. Não é um relacionamento em que nós estamos encantados e apaixonados por Ele, em que nós o desejamos, em que nós o queremos, em que nós queremos ter tempo com Ele. Não adianta nem falar hoje para as pessoas que elas não oram, que elas não querem orar. Não é porque elas não querem orar, elas não querem Deus. Alguém não ora porque não quer Deus. Porque quando nós oramos, quando nós queremos passar tempo na presença de Deus, nós oramos porque nós queremos estar com Ele, nós queremos orar porque Deus é o grande prazer e o deleite da nossa alma, então conversar com Ele é um grande prazer, é uma grande delícia. Isso é oração. Oração não é uma série de petições vazias ou egoístas que a gente coloca diante de Deus, só querendo que Deus venha e satisfaça os nossos prazeres, dê as coisas que a gente deseja, abençoe a gente no plano que a gente tem, no projeto que a gente tem, no estudo que a gente está fazendo, no trabalho que a gente está realizando, naquilo que a gente quer para a vida. Não, isso não é oração, isso é petição. Oração é uma conversa franca que acontece entre dois amigos, que são próximos, são íntimos, e diariamente eles se aproximam, diariamente eles conversam. É esse tipo de relacionamento que nós temos com Deus? É assim que nós amamos a Deus de toda a nossa alma? Não. Vou dizer mais uma vez, vai ficar batido o que eu vou falar agora, está batido, mas é isso mesmo. Nós amamos de todo o coração é o WhatsApp. Nós amamos de todo o coração o Instagram. Nós amamos de todo o coração essas redes sociais e o que elas proporcionam. Porque nós nos relacionamos com isso todo dia. Nós nos entregamos em longos períodos, todos os dias a isso. Mas não temos tempo para Deus. Nós temos tempo para ver vídeos longos. Eu desde já peço aos irmãos, não mandem vídeos longos para mim, eu não vejo. Eu não tenho tempo para ver vídeos longos, sinceramente. Eu tenho certos afazeres na minha vida que eu não posso fugir deles. Meus amados irmãos, preste atenção. Amar a Deus de toda a alma significa que eu o desejo, eu quero estar com Ele. Não é porque eu sou obrigado, não. Nossa, se eu não orar, minha vida não vai estar bem. Mas quando eu oro, eu me sinto bem. Na verdade, você não orou para Deus, você orou para você. Porque você queria se sentir bem depois de orar. Parece que você cumpriu um ritual, aí depois de cumprir esse ritual, sua culpa diante de Deus diminuiu. E aí, como ela diminuiu, agora eu estou me sentindo bem. Estou me sentindo leve. Eu fui no culto, tem gente que é desse jeito, eu fui no culto, nossa, eu gosto de ir no culto, porque no domingo à noite eu fico leve, eu saio assim, segunda-feira é bacana, mas se não tiver o domingo que vem, estão entendendo? Não é amar a Deus de toda a alma, amar a Deus de toda a alma, eu quero Deus, eu desejo Deus, eu gosto de estar com as pessoas, mas da mesma maneira que eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar com Deus. Eu gosto de passar tempo com Ele. Significa que eu sinto saudade dEle, se eu ficar muito tempo sem conversar com Ele. Significa que eu não posso viver a minha vida sem Ele. Significa que eu gosto de orar, eu gosto de conversar com Ele, não somente em períodos devocionais marcados, agendados, às vezes até meio ritualísticos. Não, significa que se eu ando no carro, na moto, na bicicleta, a pé, no lazer, numa caminhada, eu quero estar com Deus. Tem coisa melhor do que, no momento desse, você gozar a companhia de Deus, gozar o privilégio de estar com Ele, de caminhar com Ele, de todo o teu entendimento. Amar a Deus de todo o entendimento
Significa que eu quero, acima de tudo, alimentar o meu entendimento com o conhecimento dele. E eu quero um culto, como nós ouvimos na semana passada, um culto em que eu saiba quem é que eu estou cultuando. Hoje, muitas pessoas se dirigem às igrejas nos finais de semana, mas elas saem da igreja com Deus, com esse Deus imaginário nas suas mentes, porque elas não conhecem o Deus verdadeiro. Elas não sabem quem Deus é de fato e de verdade. Não tiveram uma experiência real e verdadeira com Deus da palavra, com Deus da Bíblia, porque em relação à Bíblia não o conhecem. E adorar a Deus de todo entendimento significa que o meu intelecto vai estar aplicado diante dele para conhecê-lo cada dia mais e mais e saber quem ele é. E eu só posso experimentar isso se eu estudar a sua palavra, se eu ler a sua palavra, se eu conhecer a sua palavra. Sem isso, eu jamais conhecerei verdadeiramente a Deus, ou amarei a Deus de todo o meu entendimento. Veja bem que Moisés disse isso lá, ouve, ó Israel, em qual momento? Depois da concessão da lei, e qual era o motivo para ela ter sido concedida? Era para obediência. Então, significa que eu não leio livros, eu não leio a Bíblia, simplesmente eu como pastor para ter o que falar diante da igreja. Se for só para ter o que falar, isso não vai resolver muito não. Vai resolver para cumprir esse momento e também se tornará para mim um ritual. Agora, ler a Bíblia tem que ser a cada momento uma oportunidade de conhecer um pouco mais a Deus. E é por isso que a gente tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano a gente tem que ler a Bíblia. Aí as pessoas reclamam da vida, das dificuldades, das lutas, dos problemas, e hoje estão buscando solução de problema, hoje estão meio desnorteadas e precisando de alguém que lhes dê um certo norte, um certo entendimento da vida, para viver a vida. Mas sabe o que acontece? Qual que é o grande problema? É que as pessoas estão negligenciando o autor da vida. Não conhecem o autor da vida, não sabem por que ele projetou a sua vida, não sabem por que ele te fez, não sabem quem ele é, não sabem, por exemplo, que está escrito no Salmo 139, a maneira assombrosamente maravilhosa pela qual ele nos criou, nos sustenta, esquadrinha o mais íntimo do nosso coração, nos conhece por diante e por detrás. Se eu vou no mais profundo abismo, eu encontro ele lá. Se subo ao céu, eu encontro ele lá. Perdemos isso de vista. Será que nós temos ainda esse entendimento de quem é Deus? Da sua soberania, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença. De quem é Deus? Aí, os nossos pequenos problemas começam a se somatizar e se tornam grandes dificuldades, grandes debilidades, grandes problemas. Mas tudo passa pela deficiência em conhecer a Deus e em amar a Deus de todo o coração. E aí, a presença no culto não é para conhecer a Deus, é ritualística, é pura religiosidade, não tem espiritualidade, não tem adoração. Você precisa, antes de sair de casa, quando voltarmos a ter cultos presenciais, antes de sair de casa, você precisa perguntar para você mesmo: por que eu estou indo para a igreja? Por que eu estou indo para lá? Porque às vezes, você tem vindo de forma tão automática, tão sintomática, aos cultos todas as semanas, que você não se questiona mais por que você está aqui. Por que você vem até esse lugar? E alguns, por não ligarem muito para isso, hoje nem se importam se está tendo culto transmitido ou não. Não faz diferença. E última coisa, da maneira de amar a Deus, como Jesus disse aqui, é de toda a sua força. Cá para nós, irmãos, nós empregamos toda a nossa força para as coisas de Deus.
para denotar, para demonstrar que nós amamos a Deus? Toda a nossa força, todo o nosso vigor, nós bem sabemos que a força vem de Deus. O vigor vem de Deus. Aqui é amar a Deus com o corpo. É amar a Deus com o corpo que Ele me deu. É pegar meu corpo e fazer dele um instrumento para expressar o amor que eu tenho por Deus. E aí entra o versículo 31, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque não tem como eu amar a Deus e fazer alguma coisa para Deus perceptível aqui agora, fazendo direto para Deus. Não tem, com o meu corpo. A única coisa que eu faço com o meu corpo, que expressa o amor de Deus, o amor que eu tenho a Deus sobre a face dessa terra, é aquilo que eu faço pelo outro. É o quanto eu estou disposto a oferecer a minha vida para servir alguém, para servir o outro. Irmãos, vocês estão entendendo o que significa adoração? E que tudo isso aqui está presente na renovação espiritual que aconteceu nos dias de Neemias, que nós estamos estudando aqui. Perceberam que tudo isso está presente? Que o povo lá está amando a Deus de todo o seu coração, de tal maneira que eles, como nós estudamos hoje, os líderes do povo resolveram o quê? Habitar em Jerusalém. O coração deles está voltado para Deus. E eles resolvem, tomam a atitude de morar em Jerusalém, no momento em que ninguém quer morar. Jerusalém é um lugar absolutamente perigosíssimo de morar naquele momento. Vocês viram lá na reedificação dos muros, Tobias, Sambalat, Gesem, o Arábio, aquelas pessoas estão todas ali em volta e odeiam. Eles querem destruir Jerusalém, eles não querem a restauração, eles não querem que aquilo aconteça. Jerusalém tem pouca gente morando, dentro da cidade as casas ainda não estão restauradas, é um lugar de pobreza, de miséria, é um lugar que economicamente falando para viver não é bacana, não é legal. Mas como o coração está voltado para Deus, nós vamos morar lá. Eu fico encantado olhando para isso. Quando o coração se volta para Deus, a gente não olha para a condição financeira, a gente não olha para o contexto econômico, a gente não olha para o contexto social, a gente simplesmente se apresenta para ser uma bênção naquele lugar. E aqueles líderes, eles se apresentam para ser uma bênção, porque eles são influenciadores dos liderados, e eles vão lá para dentro, e os liderados vêm para morar lá também, para repovoar a cidade, pela influência dos líderes. O que significa isso? Eles aplicaram o coração, mas eles aplicaram a alma também, porque eles estavam encantados por Deus novamente, se voltaram novamente para Deus, aplicaram o entendimento, porque se reuniram na porta, na porta das águas lá. Para quê? Para que Esdras lesse a lei, e eles ficaram aquele tempo todinho lá, aproximadamente umas 6 horas, ouvindo, no outro dia voltar, e por todos os dias tinha uma solenidade de leitura, de explicação, de entendimento da palavra de Deus. Amar a Deus de todo o entendimento, e de todas as suas forças, porque agora o culto estava restabelecido, havia porteiros, havia pessoas que faziam serviços gerais, todo mundo estava engajado. Vocês estão entendendo o que é, como aquilo reflete para nós? O que é amar a Deus de fato? O que é adoração de fato? A gente só adora a Deus quando o nosso coração se volta para Ele. Senão, é o que o Senhor disse através de Isaías: esse povo em vão me adora. Talvez o que Deus tenha dito para nós, de muitas das vezes que nós viemos à igreja, esse povo em vão está se reunindo aí, porque eles estão lá só para cumprir um ritual, uma liturgia, mas o coração deles está longe de mim. Eu quero terminar nessa noite te fazendo essa pergunta: a que distância está o seu coração do Senhor hoje? Você sabe, você não precisa responder para mim. A que distância está o seu coração do Senhor? Não é da igreja, não é do culto, não é dos rituais, não é das coisas
Não, é de Deus. Nós promovemos esse momento aqui através do YouTube, para que os irmãos recebam a palavra de Deus, para que os irmãos tenham a oportunidade de cantar louvores a Deus, para que nós possamos juntos aqui orar pelas pessoas, suplicar o seu favor, para que a gente seja junto como igreja, e junto como igreja a gente adore a Deus, a gente glorifique a Deus, a gente continue dispostos a andar com Deus e a servir a Deus. Mas a que distância se encontra hoje o nosso coração de Deus? A que distância hoje se encontra a nossa alma de Deus? A que distância hoje se encontra o nosso entendimento de quem é Deus de fato e de verdade? A que distância hoje se encontra os nossos esforços? A nossa aplicação do nosso corpo, dos nossos esforços, do Senhor Deus. E aí a gente tem que pensar. Porque se a gente não está aplicando o coração, a alma, o entendimento e as forças no Senhor, elas estão sendo aplicadas nos ídolos. Estão sendo aplicadas nos ídolos. Se não está no Senhor, está em algum ídolo. Se o coração não está no Senhor, está em algum ídolo. Se a alma não está no Senhor, está em algum ídolo, está apaixonado por algum ídolo. E aquilo que ocupa o seu coração e a sua alma é o seu ídolo. É o meu ídolo. Se eu não quero ocupar o meu entendimento, principalmente com o conhecimento de Deus, tem algum outro ídolo lá. E esse ídolo pode ser uma coisa legítima, mas é um ídolo. Porque ele está lá, não simplesmente num lugar que ele deveria ocupar, mas ocupando o lugar de Deus. E se os seus esforços não estão sendo dirigidos no sentido de Deus, da sua glória, da sua igreja, do seu povo, do serviço, da diaconia, eles estão sendo dirigidos para algum ídolo. Essa é a mais pura verdade. Então, a que distância está a nossa vida de Deus hoje? Aquilo que temos dedicado a Deus é adoração de fato? É culto de fato? Nós temos cultuado a Deus com a nossa vida, no nosso viver. Eu não vou falar sobre isso só hoje, eu vou falar sobre isso em alguns domingos aqui, usando outros textos bíblicos, sobre adoração. Eu gostaria que a gente meditasse sobre isso nesse dia. Pensasse nisso nessa noite. Porque o que Deus, eu entendo, Ele intenta restaurar em nós aqui, não é simplesmente a cura ou a resolução do problema do coronavírus para que a vida volte ao normal. O mundo quer isso. A gente precisa de que a nossa vida não volte mais ao normal, mas ela se volte para Deus. Nós precisamos que a nossa vida, não precisamos da nossa vida voltar ao normal. Nós precisamos da nossa vida se voltar para Deus. E talvez essa tenha sido uma boa oportunidade que Deus está dando à sua igreja, de nosso coração se voltar para Deus. Vamos orar ao Senhor. Nós somos o povo de Deus. Uma das coisas que o Silas falou aqui hoje de manhã, o Senhor ainda tem misericórdia, e o Senhor ainda restaura. E hoje, se a gente restaurar o altar é aqui, ó, nosso coração. É o lugar onde nós oferecemos a Deus o nosso sacrifício de louvor. É perfeitamente possível acontecer alguns milagres na nossa vida. Amém? Vamos orar a Deus. Vamos falar com o Pai nessa noite. Senhor, tem misericórdia da nossa vida nessa noite. Todos nós, a igreja do Senhor. Senhor, nós temos falhado em relação a tudo isso que ouvimos aqui nessa noite diante da sua presença. Senhor, nós não temos sido tão dedicados ao Senhor quanto deveríamos. O nosso coração não está voltado para o Senhor como ele deveria. A nossa alma não está encantada pelo Senhor o quanto deveria. O nosso entendimento não está tão encantado assim
com o Senhor quanto deveria. E os nossos esforços não estão sendo aplicados na direção do Senhor e da sua vontade o quanto deveria. Nós temos falhado em relação à vida devocional diante do Senhor, em nosso amor para o Senhor. Mas a tua palavra diz para nós que nós deveríamos amar, guardando essa palavra no nosso coração. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Não existe espiritualidade sem amar o Senhor e amar o próximo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso número 13, Senhor, Ele nos ensina exatamente isso, que toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senhor, então não existe espiritualidade, não existe adoração, quando essas coisas não acontecem, porque nós só cumprimos a lei amando o próximo, quando o Senhor é a razão do nosso culto, a razão da nossa adoração, da nossa vida, quando o Senhor é o Senhor do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento e dos nossos esforços. Tem misericórdia de nós e perdoa-nos nessa noite. Eu espero que nós estejamos nos voltando para o Senhor nessa noite, arrependidos da distância que nós temos caminhado do Senhor, andado do Senhor. Senhor, o Senhor nos dá na vida tantos privilégios maravilhosos, tantos momentos graciosos, maravilhosos de comunhão, de proximidade, de mesmo lazer, porque essas coisas não são pecado, Senhor. O problema é a relação distorcida que nós temos mantido com essas coisas, Senhor, colocando elas como as prioridades para a nossa vida, quando o Senhor é o centro da nossa vida, do nosso culto e da nossa adoração, do nosso amor. Então restaura-nos como igreja do Senhor, Pai. Restaura o nosso amor pelo Senhor. Restaura, Senhor, essa nossa devoção. É preciso que o Senhor primeiro faça uma obra em nós, como o Senhor que fez a obra no meio de Jerusalém. Neemias estava empreendendo, Senhor, a consolidação, e o Senhor interrompeu com um poderoso derramar de um grande avivamento espiritual, de uma grande renovação espiritual do povo. Nós precisamos que o Senhor venha, nós oramos, nós nos arrependemos, nós lamentamos e choramos diante da sua presença, mas só quando o Senhor vier e derramar esse avivamento, essa renovação espiritual, que ela acontecerá de fato, porque nós não podemos produzi-la. Mas o Senhor pode nos visitar com poder, o Senhor pode nos visitar com o teu amor, manifestando a sua graça no nosso meio. Então é por isso que clamamos nessa noite, visita-nos, Senhor. Inclina os teus ouvidos à nossa oração e visita o teu povo, Senhor. Nós somos ainda o teu povo, como Neemias disse, eu posso dizer, Senhor, nós ainda somos a tua igreja, somos ainda o teu povo, chamado para glorificá-lo, chamado para honrá-lo, chamado para bendizê-lo na vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós. Restaura-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Glorifica o teu nome em nosso meio. No meio da tua igreja, no meio do teu povo. Se propicia a nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.